Bom dia, minha irmã, bom dia, meu irmão. Damos início à nossa escola bíblica dominical deste domingo, terceiro domingo do mês de agosto. Eu acolho a cada um de vocês com a paz do nosso Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45. Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45. Esse trecho que nós vamos ler é um trecho que se refere à época em que Jesus já estava exercendo o ministério dele e, mais específico, no caminho que Jesus estava fazendo com os discípulos até Jerusalém. Então vamos ler o Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45, que diz assim: Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: Podemos. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. A reflexão que é feita no Castelo Forte sobre este trecho tem como título Ser grande é ser servo. E é com base no versículo 43, que diz assim: Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. Tiago e João, filhos de Zebedeu, fazem um pedido a Jesus. Querem preeminência na glória. Desejam sentar-se ao lado do Cristo no seu trono celestial. Esse pedido gera indignação nos demais discípulos. O texto, porém, deixa claro que todos os discípulos nutrem as mesmas ambições de poder. Enquanto Jesus percorre o caminho da renúncia, eles seguem pela estrada da ambição. Também nós somos como os discípulos de Jesus. Nosso coração pecaminoso deseja ser servido e ter poder sobre os outros. Mas Jesus mostra que no reino de Deus a pirâmide é invertida. A grandeza é medida pelo serviço e não pela dominação. Ser grande é ser servo. Jesus, servo de todo o universo, cingiu-se com uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Esvaziando-se de toda a glória, andou por toda parte fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Cristo jamais usou o seu poder em benefício próprio, mas para socorrer os aflitos. Como prova do seu amor sacrificial, se entregou na cruz por cada um de nós. Tendo Jesus Cristo como Senhor, podemos dizer, como diz Paulo, da seguinte forma, abre aspas, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros.
tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Fecha aspas. Esse trecho está em Filipenses, capítulo 2, versículos 3 a 4. Então, sejamos assim inspirados a sermos como Jesus, a pensarmos como Jesus, a servirmos ao nosso próximo e a fazermos isso em união, alegria e amor. Convido você agora a orar comigo, conforme a oração que vai aparecer aí na tela. Querido Salvador Jesus, perdoa as nossas manias de grandeza e de poder. Concede-nos um coração humilde e disposto a servir ao nosso próximo, assim como tu servistes a todos nós. Em teu nome oramos. Amém. Caminhamos para o encerramento deste período de devocional, mas antes do nosso estudo bíblico, quero deixar as felicitações à nossa irmã Kellen, que é filha da Natilde Meaípe. A Kellen fez aniversário ontem, dia 16 de outubro. Nessa semana também celebramos com alegria na comunidade o dia 12 de outubro, o Dia das Crianças, e também o dia 15 de outubro, o Dia dos Professores. Deixo ainda o registro de que no próximo domingo, dia 24, a nossa celebração será presencial na comunidade. Então, às 9 horas, iniciaremos o nosso culto e após o culto, o nosso estudo bíblico. Aqueles que, porventura, não puderem ir na comunidade, haverá também a transmissão online pelo canal da igreja no YouTube. A junta diaconal permanece tomando as providências que são necessárias para poder preservar a saúde de todos. A entrada pelo templo permanece sendo pelo pátio da igreja e os carros devem ser estacionados nas laterais da igreja para poder evitar aglomeração no nosso pátio. Vamos ao nosso estudo bíblico e eu desejo a cada um de vocês uma tarde abençoada. Enquanto isso, na cidade de Belém, em Judá, tinha lá um homem chamado Jessé. Jessé era bisneto de Naomi, certo? Ele era um fazendeiro lá, tinha as suas ovelhas e ele tinha 8 filhos, pelo menos, né? E o filho mais novo dele, o filho caçula, gostava de tomar conta das ovelhas, né? E levava uma harpa para ficar lá tocando e animando as ovelhas lá com a música dele, certo? Samuel recebeu de Deus a mensagem para ir para casa, na casa desse homem chamado Jessé. Ele foi muito discretamente, né? Mas assim mesmo o pessoal ficou sabendo e ficou todo mundo preocupado, porque Belém é uma cidade pequena. O que o todo-poderoso Samuel ia fazer lá naquela cidade? Aí ele disse, não, eu vim aqui só ver uns parentes aqui, não tem nada não. Ele não disse o que ele tinha que fazer lá. Mas na realidade ele foi na casa de Jessé com a instrução da parte de Deus de ungir um dos filhos de Jessé como novo rei de Israel. Certo? Aí Jessé chamou então o filho mais velho. Claro, né? Pela ordem, tinha que ser o mais velho, primogênito. Samuel olhou para o rapaz e disse, olha, não é esse. Traz o próximo. Trouxe o segundo filho. Esse também não é. Traz outro. 7 filhos. Não era nenhum deles. Aí ele perguntou assim, mas escuta, não tem mais nenhum, não? Né? Não está faltando nenhum? Ele disse, olha, tem o caçula que está lá tomando conta das ovelhas e tal, é o mais novinho de todos. Ele disse, pode trazer esse. E quando, então, trouxeram o filho caçula de Jessé, então Deus mostrou para Samuel que era esse escolhido, e esse rapaz, então, se chamava Davi. Certo? Então, lá na casa de Jessé, Davi foi ungido. Temos aqui, né, o chifre de azeite, né, na mão de Samuel, ungindo Davi como futuro rei de Israel. Não ia ser agora, não. Ia ser no futuro, mas
Ele já estava escolhido. Claro que isso criou dentro da família um certo clima, né? Um certo mal-estar, porque, afinal de contas, ele furou a fila, né? Acho que todos os filhos mais velhos achavam que era ele que tinha que ser ungido, não o caçula. Mas, de qualquer forma, a unção de Deus era essa. Um belo dia, o Saul entrou em guerra com os filisteus. Eram os grandes inimigos dos israelitas naquela época. E o que ele fez? Exatamente aquilo que Samuel tinha falado. Chamou os rapazes, né, os filhos das famílias lá de Israel para enfrentar, então, os filisteus. E eles foram, então, para o campo de batalha, né? E lá em 1 Samuel 17, versículo 17, diz o quê? Que os filhos de Jessé estavam no campo de batalha. Davi não estava, porque Davi era muito novo. Não estava em idade ainda para enfrentar uma luta, né? Não tinha tamanho ainda nem idade para estar no exército. Mas os filhos dele mais velhos estavam. Então, o Jessé pediu para o Davi fazer o seguinte, levar para o lugar lá do acampamento de guerra 10 queijos, que talvez isso mostre assim uma nacionalidade mineira do Jessé, né? Adoro queijo. Então ele levou 10 queijos para entregar, está aqui, olha, 1 Samuel 17, versículo 17. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te para teus irmãos, um efa desse trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos, leva-o ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem e trarás uma prova de como passa. Então, os queijos eram para o capitão lá da companhia. Entendeu? Da tropa, o chefe da tropa lá para tratar bem os filhos dele. Né? Vou colocar na frente, né? E Na frente da guerra, da peleja. E mandou pães, né, para os rapazes, os filhos dele e tudo. Quando Davi chega lá com os queijos, com o pão, tudo direitinho, ele vê uma confusão, uma agitação acontecendo lá. Por quê? Um gigante filisteu, chamado Golias, tinha desafiado para um combate 1 contra 1, né? Algum israelita que quisesse enfrentá-lo. E aí ele economizava tempo. Ele disse, olha, se eu ganhar, então perdeu todo mundo. Se eu perder, nós perdemos. Em vez de ter a batalha campal, né, todo mundo contra todo mundo, ia se resolver em um mata-mata ali, só os dois. Né? Ele fez o desafio e Saul ficou do lado de cá esperando quem ia topar encarar o gigante Golias. Mas não aparecia ninguém. E Davi chegou lá e ficou sabendo da história. Aí ele chegou para Saul e disse, olha, se você deixar, eu encaro esse gigante. Eu disse, você desse tamaninho? Eu disse, não, mas eu já enfrentei um urso, já enfrentei um leão, já enfrentei outros bichos e tal, e matei os bichos, então esse gigante para mim não vai ser páreo, não, eu vou encarar ele. Aí tentaram colocar uma armadura em Davi. Então tá bom, já você vai enfrentar o gigante, bota essa armadura aqui. Não tinha o número dele. Ele começava a andar, a armadura caía, não conseguia andar. Eu disse, não, isso aqui não vai dar certo. Aí disse, como é que você vai fazer então? Eu disse, pode deixar. Ele tinha
habilidade de atirar pedras. Ele usava uma atiradeira, né, uma funda, né, para jogar pedras. E essa arma ela era comum nos campos de batalha, era uma arma de guerra usada. Havia exércitos na antiguidade que tinham companhias de atiradores de pedra. Eles entravam em campo de batalha armados com essas pedras justamente para atirar nos inimigos. Uma Né? arma artesanal. Era uma arma de infantaria. Mas essa arma aí, Né? ela era contemporânea do arco e flecha ou era anterior? Não, contemporânea. Usava-se com arco e flecha também. Entendeu? Eu achei que isso. A artilharia eram os arqueiros e a infantaria era a espada e as baladeiras. Nasceu essa frase, quer acabar a guerra com baladeira. Então, mas a arma era usada mesmo. A diferença da baladeira, porque a baladeira é assim, né? Puxa, e a funda dela Era rodada. Tinha que ser bom, mas Né? bem bom atirador. Então, a história a gente já conhece, né? Davi, então, enfrentou o gigante, né? Enfrentou Golias e acabou acertando, né, a testa de Golias com essa pedra. E depois, dizem que Davi foi lá com a espada, aproveitou que estava caindo, pegou a espada e cortou a cabeça de Golias. Tem um outro versículo que fala que quem fez isso, quem cortou a cabeça de Golias, foi um outro soldado. Davi, né? Foi um outro soldado. Mas ficou para a história que foi o Davi que fez o serviço completo. Não, pois é. De qualquer forma, ele teve... Saul tinha prometido a mão da filha dele a quem enfrentasse o gigante. Então, moral da história, Davi acabou entrando, então, no palácio de Saul. Né? Aí ainda tinha mais um prêmio, né? Que a família ficaria isenta dos impostos. É importante isso também. Né? Seria a mão, né? Da filha no casamento. Qual que era a Bíblia dele, a altura de Davi? Que fala do... Não. A mãe era, tinha uns 17 anos, mais ou menos, assim, né? Golias, deixa eu ver aqui. Era alguma coisa 2,5 metros, viu? Mais ou menos. Golias é mais ou menos 2,5 metros, se não me engano. A altura de 6 côvados e 1 palmo. Os 6 côvados era 60 centímetros. 60 centímetros, por aí? Um côvado, né? Então, 3,5 metros. Né? E mais 3 metros. E mais 1 palmo, 22 centímetros, 3,70 metros. Seria... Agora, depende aí do tamanho do côvado, viu, gente? O côvado se convenciona 70 centímetros, mas... Não, você toma um no meio do outro, não. Ele tomou... Agora, tem gente que fala assim, que existe um distúrbio hormonal, né, de crescimento assim, que normalmente quem tem esse distúrbio hormonal tem problemas de equilíbrio. É normal as pessoas que têm que crescem demais assim... Tem uma parte que passa na televisão, né? Ele anda de muleta, ele não consegue andar normal. Tem uma moça também, muito alta, né? Tem um casal. Então, o que aconteceu? Ele acabou indo para o palácio de Saul, né? O problema de Saul era o seguinte: primeiro, o pessoal teve muita simpatia pelo jovem Davi, né? E o Saul, ele ficou muito perturbado desde aquela hora que Samuel falou para ele que ele ia perder o trono, né? Quer dizer, ele não ia passar o trono para o filho dele,
não ia ter aquela sucessão, aquele negócio, ele passou a ficar muito atormentado e ele ficou bipolar. Bipolar. Então tinha uma hora que o Davi estava lá tocando a harpa dele e tal, e ele escutando direitinho, se acalmando, não sei o quê, mas tinha a hora que virava e ele saía correndo atrás do Davi querendo matar. Entendeu? E assumiu uma personalidade bastante bipolar. Tinha música, né? Mas ele tava com a mão, Saúl ele- matou ele- mil, né? Davi é E ele tinha a mão da princesa, né? Oi? Ele já tinha a mão da filha do rei. Até aí. Sim, sim, eu tinha casado, tudo, né? Tinha conflitos, né? Por causa dessa coisa do pai dela, essas coisas interferiam, né? Ele acabou se separando da filha de Saul, né? Até porque ele teve que fugir, né? Aí ele teve que fugir, e aí começa, então, realmente, a história do rei Davi. Porque do que ele teve que fugir do palácio, né? Ele já estava maior, ele já tinha participado. Enquanto ele esteve lá no palácio, ele participou de várias campanhas militares, ele se instruiu, ele virou um chefe militar. Ele tinha uma liderança. Quando ele passou a ser perseguido por Saul, então ele teve que sair do palácio e começou a ser líder de um bando de pessoas que também estavam na situação dele, desajustados. Gente, por exemplo, apertada por dívida, que se fosse pego ia ser escravizado, porque tinha que pagar a dívida como escravo, né? Gente que tinha matado outras pessoas, né? Então era... A galerinha marginal. né? E eles foram, então, tiveram que se afastar, né? E foram lá para a Planaltina de Goiás. Né? Aqui, lá, Isaac acaba lá. Mataram o chefe. eles foram lá para... Isso aí fica 60 quilômetros. Eles foram lá para a Caverna de Adulão. Olha só aqui, ó. Caverna de Adulão. Caverna de Adulão, 60 quilômetros. onde Davi encontrou o patriarca Isaac. Bom, não. A Caverna de Adulão, que a Bíblia fala, era realmente uma caverna porque havia formações rochosas ali nas montanhas da Palestina, tem até hoje, E quem que era? que eram cavernas, É o nome da caverna. entendeu? Essa caverna é conhecida como Caverna de Adulão. Quem que era? É o nome do lugar. Vai dar o nome em homenagem a alguém? Ou já tinha? Tinha esse nome. É o nome hebraico. Então foi o cara que descobriu. Deve ter sido, né? A Caverna de Adulão, então ele ficou refugiado numa dessas cavernas aí, na encosta lá de um morro, lá em... A Josi está assistindo a aula com a gente aqui. Então, enquanto isso, o Saul se dividia entre correr atrás do Davi, tentar achar ele, eu queria a cabeça de Davi, e brigar com os filisteus. E ele se afastou de Samuel. Samuel já estava mais velhinho também e acabou falecendo. Né? Acabou falecendo. Então, teve uma hora que o Saul ia para uma batalha e ele queria uma orientação de Deus, mas ele não conseguia. Não é? E Samuel já tinha falecido. Mas ele queria uma palavra de Deus assim para orientar ele. Então, o que ele fez? Ele descobriu onde tinha um centro espírita. Tinha lá uma senhora, na cidade de Endor. Né? Detalhe, era uma atividade proibida. Quem fosse pego era condenado, conversar com os mortos. Necromancia. Entendeu? Era proibido. Mas
sempre tem essas coisas assim na clandestinidade e sempre se descobre onde que tem, né? Então ele pegou, se disfarçou, né? E foi atrás dessa senhora lá, a médium de Endor, para conversar com Samuel. Então ele chegou lá e tal, e aí ele perguntou: você está vendo ele? Ele disse: eu estou. Um homem de barba assim, branca, e tal. Disse: é ele mesmo. Deve ser qualquer um. Um homem do velho de barba branca em Israel naquela época. Mas, de qualquer forma, o que ele ouviu dela, ela falou para ele um monte de coisas, mas tudo que ela falou era aquilo que o Samuel tinha falado já em vida. Ela não falou na revelação dela nenhuma novidade. Até... Foi mais ou menos o efeito Barnum. Então, o que a gente observa é o seguinte: muitas vezes no Espiritismo, né, o pessoal quer consultar pessoas que já morreram, quer ouvir uma palavra, tal, assim, o que elas ouvem é aquilo que a pessoa tinha dito quando era viva, quando estava viva. Entendeu? Você deve ser bom, você deve amar o próximo, você deve fazer isso, fazer aquilo. Não é uma coisa que a pessoa falava, está falando depois de morta do mesmo jeito. Outras palavras. Entendeu? Então, o que aconteceu foi isso, né? E depois dessa consulta aí a essa médium, o que aconteceu? Ele foi para a batalha e acabaram morrendo. Ele e os filhos dele, né? Inclusive o Jonatas. Jonatas era o filho mais velho de Saul, que era muito amigo de Davi. Muito amigo de Davi. O melhor amigo de Davi, né? Tanto que o Davi, ele protegeu o Davi em várias situações, né? Várias situações ele protegeu o Davi. E chegou para o pai dele e falou, disse: olha, você não está conseguindo achar o Davi, porque eu mesmo estou escondendo ele. Falou isso num jantar para Saul. E Saul reagiu como qualquer pai que se sentisse traído pelo filho, né? Reagiu da mesma forma, né? Virou para ele e falou assim: filho de mulher perversa e rebelde. Ou seja, congênero de uma vez. Mesma expressão que é usada até hoje, né? Nessas situações. Filho de mulher perversa e rebelde. Como é que você faz uma coisa dessa? Né? Está aqui tá na Bíblia. Mas morreu o Saul e morreram os filhos dele também nessa batalha, né? E a partir daí, então, criou-se um vácuo de poder em Israel, né? O filho de Saul, que sobrou, tinha um filho chamado Isbosete, ele assumiu, mas ele é uma figura muito fraca, assim, não tinha uma liderança, assim, presença como o pai dele e tudo, né? E o comandante militar dele quis ficar com as concubinas de Saul. Como rei, ele tinha concubinas, né? E as concubinas do rei eram do rei, ninguém podia pegar, era a propriedade real, né? Mas esse ministro lá do exército dele resolveu pegar as concubinas para ele. Isso criou um rompimento entre o Isbosete, filho de Saul, e o Abner, general de Saul. Saul. Enquanto isso, Davi, que nesse meio tempo ele ficou à margem dessas disputas aí, ele foi se enriquecendo lá no sul da Palestina com o bando dele. Ele, inclusive, se casou com uma viúva chamada Abigail. E ele casou com uma viúva rica. Ele oferecia proteção para os fazendeiros lá da região. Entendeu? E sim, tinha a milícia dele lá.
e acabou se casando com uma das fazendeiras lá, né? Então ele assumiu o poder na tribo de Judá, na cidade de Hebrom. Em Hebrom, ele ficou 7 anos como rei de Judá, em Hebrom. Mas por causa da viúva, ele assumiu o poder? Não, porque ele já era líder e com esse casamento ele ficou mais poderoso, né? Passou a ter grana, já não vivia mais na caverna, né? Já tinha uma casa para morar, já tinha outra estrutura, né? Então ele foi para... Ele assumiu o poder em Hebrom, uma cidade em Judá, enquanto Isbosete era rei no norte de Israel, das outras tribos. Mas o Isbosete acabou sendo assassinado. Teve um complô lá, e ele acabou sendo assassinado. E aí o Abner, que era o general dele, acabou se aliando com Davi, e aí se unificou, então, os dois tronos, e 7 anos depois, então, Davi acabou se tornando rei de todo Israel. Mas por que são 7 anos depois? Porque o Isbosete ainda reinou durante esse período, lá, o filho de Saul, até ele ser assassinado. Por quê? Entendeu? Pelo pessoal lá da guarda Estava olhando. do palácio dele. Não tem nada a ver com o general. Mas, não, a princípio não. Mas acabou que o Davi era mais poderoso e tinha mais presença. Ele era ungido, né? Era ele mesmo que tinha que ser. Então, com esse golpe, acabaram derrubando o Isbosete e Davi, então, assumiu o trono, né? Quando Davi assumiu o trono, ele tratou de fazer uma coisa, né? Isso aqui é uma estátua de Davi que existe hoje em Jerusalém, é uma estátua clássica de Davi, né? Como rei e como músico, né? Com a harpa, assim. A estátua de Davi em Jerusalém.